por favor. 1 Samuel, capítulo de número 1. Eu quero ser bem fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. 1 Samuel, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos procuram. Capítulo 1, versículo de número 10. Vamos ler o versículo 10 até o versículo 12. Amém? Graças a Deus. Quantos encontraram? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Está escrito: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida da igreja, a qual vai nos falar da vida de um homem, cujo nome é Eucana, a qual tinha duas mulheres, a saber, o nome de uma, Ana, que significa graça ou favorecida, e o nome da outra, Penina, que significa joia ou pérola. Alguém pode perguntar, pastor, por que é que Eucana tinha duas mulheres? Deus é a favor do poligamismo? Não, era questão de cultura. Lembra-se de Abraão, que quando Sara não pôde gerar, então teve Agar por sua esposa para fazer descendente e continuar a sua semente. Lembra também de Jacó e de Isaac e vice-versa. Não é que Deus é a favor da poligamia, mas é que a cultura da época predominava. E Deus, para ganhar, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer. A Bíblia diz, irmãos, que todos os anos, este homem por nome Eucana, ele subia da sua casa de Ramá até Siló, cerca de aproximadamente 25 quilômetros. Ele ia para adorar e sacrificar ao Senhor. Se nós olharmos o versículo de número 3, por exemplo, está escrito: E subia, pois este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Observe que o texto do verso 3 começa: e subia. Por que subia? Porque quem vai para o templo nunca desce. Quem vai para o templo sempre sobe. Quem vai para o templo nunca desce. Eu vou repetir: quem vai para o templo sempre sobe. Sobe na oração, sobe no clamor, sobe na súplica, sobe na intercessão, sobe na adoração, sobe na comunhão, sobe na unção, sobe no poder de Deus, sobe na alegria, sobe no temor do Senhor. Só aqueles que estão subindo nesta noite, levante a sua mão por um minuto para adorá-lo. Porque quem vai para a casa do Senhor sempre sobe. Glória a Deus. O apóstolo São Pedro, escrevendo na sua última epístola, no capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer: portanto, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós viemos para a casa do Senhor, nós subimos na graça e no conhecimento, porque aqui emana a graça e aqui também emana o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente lê Atos capítulo 3, nós vamos ver a mesma expressão: e subiram Pedro e João para o templo à hora da oração, à hora nona. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 2, versículo 13, diz que Jesus subiu. Porque, irmãos, quem vem para Jerusalém, que tipifica o templo, sempre sobe na presença do Senhor nosso Deus. Muito bem, a história, irmãos, nos conta e é categórica em dizer que Penina era a rival de Ana.
Não diz que Ana era a rival de Penina, diz que Penina era a rival de Ana, era a sua competidora, porque tem gente, irmão, que gosta de competir. Graças a Deus que nós estamos em um ambiente em que a competição não tem vez. Aqui um dirige para a glória de Deus, o outro dá uma saudação para a glória de Deus, o outro toca a bateria para a glória de Deus, o outro toca a guitarra, o teclado, o outro prega para a glória de Deus. O espírito de divisão não tem vez no nosso meio, porque tudo que nós fazemos e almejamos é para a glória do nosso Deus. E eu quero falar nessa noite, irmãos, com muito temor e tremor sobre os segredos da vitória de Ana. Você pode repetir, por favor? Diga comigo, 1, 2, 3, os segredos das vitórias de Ana. Existia um segredo na vida de Ana. O primeiro segredo é que Ana, ela era uma mulher de oração. O texto que eu li inicialmente no versículo 10 do capítulo 1, diz que Ana, ela foi ao templo junto com seu esposo, e ela vai orar ao Senhor. Observe que o versículo 10 está escrito: levantou-se Ana com amargura de alma. Ana está amargurada, Ana está passando um processo difícil, Ana está passando, irmão, um momento de muita perseguição por conta de Penina, mas Ana, ela não desistiu da oração. Ana, ela não saiu do lugar da oração, porque Ana sabia, irmão, que é a oração que vai resolver. Ana sabia que é a oração que vai mover a mão de Deus, que é a oração que vai fazer com que Deus haja com o sobrenatural no natural. E eu quero aqui dizer nesta noite para alguém, talvez você adentrou aqui passando talvez a mesma perseguição ou algo semelhante como Ana. Eu quero te dizer que nós estamos no melhor lugar nesta noite, que é a casa de oração. Não saia do lugar da oração, continue orando, continue clamando, continue buscando, porque Deus vai te ouvir, Deus vai te responder, Deus vai te dar vitória e Ele vai mudar a sua história. Está escrito em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto estar perto. Em Tiago capítulo 4 e o versículo 8 está escrito: chegai-vos pois a Deus, e Deus se chegará para vós. 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê, pastor? Porque Ele tem cuidado de vós. Se você adentrou aqui nessa noite ansioso, eu quero te ensinar um segredo: lança sobre o Senhor a toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, tudo aquilo que está trazendo tristeza, amargura da tua alma, porque Ele tem cuidado de você neste lugar. O céu está baixinho aqui, irmão, só não sente quem não quer sentir. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo São Paulo escreve: orai sem cessar. Glória a Deus. Quando nós olhamos ainda, irmãos, em Atos capítulo 12, versículo 5, a perseguição está ferrenha contra a igreja. A Bíblia diz que prenderam Tiago e mataram Tiago a fio da espada, e o pastor Pedro está preso para ser morto no dia seguinte. Mas tinha, irmãos, uma igreja que estava de joelho orando. A Bíblia diz que Pedro está preso com duas cadeias, uma de um lado esquerdo, outra do lado direito, e um soldado do lado direito, um soldado do lado esquerdo, irmão. E a Bíblia diz que Pedro dormia. Aleluia. Quando eu li esse texto, eu me assustei. Por que é que Pedro dormia? Porque em primeiro lugar tinha uma promessa. Jesus disse para ele: Pedro, hoje tu vai aonde quer, tu vai onde teus pés te levam, mas vai chegar um tempo em que alguém vai te conduzir. Não chegar ainda o tempo, irmão, da morte de Pedro, porque ninguém mata o projeto de Deus, ninguém mata o plano de Deus, ninguém mata aquilo que Deus tem negócio. E a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro.
Sabe o que acontece? Deus dá ordem ao anjo, o anjo desce na cadeia. E a Bíblia diz que quando o anjo desce, as prisões automaticamente são presas. Porque, irmão, a oração ela quebra as cadeias. A oração ela rompe os grilhões. A oração, irmãos, ela faz coisas extraordinárias. E Pedro foi livre, como os irmãos sabem. A história conta que ele volta, sai, o primeiro portão eletrônico está na Bíblia, né? Os homens vêm anos depois inventar o portão eletrônico. E a Bíblia diz que quando o anjo sai, Pedro sai com ele e o portão se abriu automaticamente e ele passou livre, porque a oração traz liberdade, traz libertação. A oração, irmão, ela traz resposta. E eu quero ser boca de Deus para alguém aqui para dizer: você que está orando, clamando, tenha certeza, Deus vai mandar resposta para a tua vida. Deus vai mandar resposta para a tua casa. Ei, tome posse da resposta de Deus nesta noite. E Pedro vai, irmãos, e volta para a casa de João Marcos, onde os irmãos estavam orando. Porque a oração é isso. A oração ela produz movimento no céu, e esse movimento alcança a terra. Quando a gente lê Atos capítulo 16, versículo 25, Paulo, irmãos, está preso por expulsar um demônio adivinho de uma jovem. E a Bíblia diz que eles tomam ali varadas, eles apanham por causa do evangelho. Mas a Bíblia a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, espancados, surrados, um olha talvez para o outro, conjecturando o texto. Talvez Silas olha para Paulo e diz: e aí, Paulo, como é que está? Aguenta aí um pouquinho. Está doído, como é que você está? Silas, está doído também. E aí, aguenta cantar? Aguento, então começa a cantar porque eu vou orar. E aí o outro diz: então começa a orar porque eu vou cantar. E a Bíblia diz que quando eles começam a orar e a cantar, os alicerces do cárcere se moveram. Ei, se prepara, Deus vai fazer tremer os alicerces através da sua oração. Só quem recebe esta palavra, só quem toma posse desta palavra, porque a oração ela produz alguma coisa. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jó, irmãos, aí nós conseguimos entender porque é que Jó suportou tudo daquela provação que Deus enviara, ou que Deus permitira sobre a sua vida. Porque Jó começa com uma oração e termina o seu livro com a oração. Quando a gente lê Jó capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Jó acorda pela manhã todos os dias de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus pela vida dos seus filhos e pela sua família. E no capítulo 42, 10 está escrito no livro de Jó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Porque quando nós oramos, Deus muda a nossa história. Quando nós oramos, Deus muda a nossa sentença. Quando nós oramos, as portas se abrem. Quando nós oramos, o céu se move. Quando nós oramos, Deus traz cura. Quando nós oramos, a glória de Deus desce sobre nossas vidas. Ora makala mandara bashandara bakanda labaia. Urimanda kabashova hacianda labai. Não pare de orar. Continue orando, porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a oração, ela é a única ferramenta que nos liga diretamente a Deus. Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala de várias formas. Deus fala pelo vento, pela água, pelo fogo, pela palavra, pelo Espírito, pela profecia. Deus fala pelo louvor, Deus fala pela música, por uma mensagem, por um telefonema. Deus fala de várias maneiras. Mas para nós falarmos com Deus, só existe uma maneira. Só existe uma maneira de nós falarmos com Ele. É de joelho prostrado. Quando nós nos prostramos diante de Deus, muita gente não tem ideia, mas quando nós nos prostramos aqui na terra, irmão, o céu entra em batalha em nosso favor. O céu entra em trabalho em favor da igreja. Glória a Deus.
Muita gente diz: pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo. Irmãos, e a gente sabe que isso é uma desculpa, porque tempo não se tem, tempo se cria, tempo se faz, porque tudo que nós priorizamos, nós temos tempo. Quando nós olhamos para a vida de dois homens, o primeiro, Daniel. Irmão, Daniel é um governante na Babilônia, um homem ocupadíssimo, sim ou não? Servo de Deus, crente, cheio do Espírito Santo e cheio de afazeres no seu dia a dia. Mas a Bíblia diz, irmão, em Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel costumava orar 3 vezes por dia. Pastor, o que aconteceu, irmão? Houve um complô sobre a vida de Daniel. E eu estava hoje estudando esse texto de Daniel 6, e eu fiquei imaginando, irmão, Daniel é mesmo crente. Porque o crente é assim, irmão, pode vir perseguição, pode vir luta, pode vir problema, ele não sai do lugar da oração, ele não sai do lugar onde Deus plantou ele. Assopra vento, vem rio, vem problema, e ele está ali arraigado, buscando a presença do Senhor. A Bíblia diz que os sátrapas e os governantes fizeram o rei Dário assinar um decreto, para que todo aquele que fosse achado num período de 30 dias orando a qualquer outro deus, ou a qualquer outros deuses que não fosse ao rei Dário, seria punido com a sentença de ser jogado dentro da cova dos leões. Sabe o que acontece, irmãos? Daniel continuou na mesma posição orando. É isso que Deus fala conosco nessa noite. Não importa o intempérie que você está vivendo hoje, não importa a tempestade que está soprando sobre a tua vida, permaneça no mesmo lugar da oração. Permaneça no mesmo lugar que Deus te estabeleceu, porque Deus vai te justificar, porque Deus vai trabalhar em seu favor, porque Deus vai te honrar, Deus vai te livrar. E a Bíblia diz, irmãos, que Daniel foi para o seu quarto imediatamente. Sabe o que acontece? Ele continua orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para o norte e para as bandas de Jerusalém. E alguém pega Daniel orando, aí diz: pronto, pegamos ele, agora nós acabamos com Daniel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que vão até o rei Dario, diz: olha, Daniel foi encontrado orando, desobedeceu a ordem do rei. Mas Daniel, irmãos, tinha achado graça ao coração do rei. Porque quem é cheio do Espírito Santo, Deus faz assim. Deus faz a gente achar graça aos olhos da sociedade. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente merece, mas é porque o Espírito de Deus está em nós. E Daniel achou tanta graça ao coração do rei, que o rei queria livrá-lo, diz o texto. Mas ele não podia revogar a sentença, porque uma vez a sentença decretada, irmão, não poderia revogar a lei dos medos e dos persas. O que acontece? Daniel é jogado dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei passa a noite em claro, não dorme e nem come, passa a noite em jejum por causa de Daniel. E a Bíblia diz que logo pela manhã, quando amanheceu o dia, o rei vai depressa na cova e vê se Daniel estava vivo. E o rei grita: ó Daniel, dá-se o caso que o Deus a quem tu serves continuamente, porque o rei via o testemunho de Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente poderá ter te livrado do poder dos leões. Aí Daniel dá um grito de lá: ó rei, vive eternamente, ó rei. O rei se alegra, irmão, com a voz de Daniel. Ele diz: olha, o Deus a quem eu sirvo continuamente mandou seu anjo aqui nesta cova e fechou a boca do leão. Irmão, quando Deus está conosco, irmão, pode te jogar dentro da cova de leão, leão vira travesseiro para você dormir, leão vira travesseiro para você descansar. É verdade, glória ao nome do Senhor. E Deus mudou a sentença, porque Deus quebrou a sentença. Porque, irmãos, há um Deus no céu, há um Deus que trabalha. Está escrito em Isaías 64:4: desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos ouviu, que existe um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando em nosso favor. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando em favor da sua família, em favor da sua casa, em favor do seu ministério. Só quem recebe esta palavra
Adore a Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a sentença, irmãos, é revogada. E o rei muda o decreto por causa de Daniel, porque a oração, ela muda a sentença. A oração, ela quebra a sentença contrária. Versículo 26 e 27 diz que o rei lança um novo decreto, que todos deveriam servir ao Deus de Daniel. É isso que Deus faz. Quando nós olhamos ainda para a vida de Davi, eu estou correndo. Ele é rei, Davi é músico, Davi é pastor de ovelhas, Davi é escritor, compositor, Davi é adorador. E a Bíblia diz que ele ora 3 vezes ao dia. Então não tem desculpa para nós não orarmos. Não importa, pastor, não consigo orar 1 hora, ore 40 minutos. Pastor, não consigo orar 40 minutos, ore 30. Pastor, eu tenho dificuldade porque o meu tempo é muito cheio. Mas ore, nunca deixe de orar. Porque quando nós oramos, nós saímos do natural e passamos a atingir uma esfera sobrenatural. Louvado seja Deus. Salmo 55, 17 diz: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei. 55, 17 diz: 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, buscarei a presença do Senhor. Não tem desculpa para não orar. A igreja está, irmãos, vivendo este tempo, e o Senhor colocou também esse versículo no meu coração. Jeremias 33 e 3 diz: está escrito: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Irmãos, o clamor da igreja, ela provoca, irmãos, coisas grandes e coisas firmes. Muitas das vezes a gente não está vendo nada, mas quando nós passamos a orar, o céu começa a entrar em movimento em nosso favor, e coisas grandes que vêm da parte do Senhor começa a descer sobre a vida da sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Ainda sobre a oração, quando Salomão inaugura o templo e a casa real, ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor. O Senhor recebe o seu sacrifício, e após ele oferecer o sacrifício, ele faz uma oração. Em 2 Crônicas capítulo 6 e capítulo 7, ele vai orar por todos aqueles que adentrariam ao templo, para que Deus recebessem ali, tanto os natural como os estrangeiros. E Deus ouve a oração de Salomão. E aí Deus responde em 2 Crônicas 7,14. Aí o Senhor responde para ele: sim, Salomão, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos aqui estão orando? Deus está ouvindo a tua oração, e Deus está pronto para sarar a tua terra. A terra é o teu coração, a terra é a tua casa, a terra é a tua vida, a terra é o teu ministério, a terra é o teu chamado. Deus está pronto para curar nesta noite. Glória a Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 e versículo 42, após a descida do Espírito Santo, diz que todos estes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Esse é o primeiro segredo, irmãos, da vitória de Ana. O segundo segredo é que Ana, ela vai ao templo. O primeiro segredo é que Ana é uma mulher de orar. Então, para nós aprendermos a viver uma vida vitoriosa, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Sim ou não? Glória a Deus. Pastor, mas eu já estou orando. Ore um pouco mais. Pastor, eu já estou clamando. Clame um pouco mais. Pastor, eu já estou jejuando. Jejue um pouco mais. Pastor, eu estou buscando. Busque um pouco mais. Porque, irmãos, o Abacuque disse: o que há de vir, virá, e não tardará. Glória a Deus. Continue clamando, continue orando, continue buscando, porque Deus vai fazer e continuar fazendo. O segundo segredo da vitória de Ana é que ela foi ao templo. Ana congregava. Irmãos, e a vitória do crente é estar na casa de Deus.
Hoje, muita gente arruma tanta desculpa para não vir para o templo. Por causa do trabalho, por conta disso, por conta daquilo. E muitas das vezes a gente vai deixando o congregar em segundo plano. E às vezes as coisas vão travando, vão bloqueando e a gente não entende. Mas Ana nos dá uma lição aqui, que ela era uma mulher que congregava. Louvado seja Deus. O escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 10, versículo 25: não deixeis ou não deixando a congregação, como é costume de alguns. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muitos irmãos não estão aqui porque estão trabalhando, mas estão ali pelas redes sociais participando. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, que você não tem medido esforço para estar na casa de Deus. Porque, irmãos, quando nós adentramos na casa de Deus, irmão, aqui é um ambiente totalmente diferente do ambiente lá fora. Louvado seja Deus. Quando a gente entra na casa de Deus, Deus entra na nossa casa. Quando a gente entra na casa de Deus, Deus entra com providência na nossa vida. Quando a gente entra na casa de Deus, Deus entra com resposta para a nossa família. Quando a gente entra na casa de Deus, Deus entra com resposta para o teu chamado, para o teu ministério, para a tua empresa. O importante é nós estarmos na casa do Senhor. O Salmo 27:4, Davi diz, ele faz uma oração, ele diz: uma coisa pedirei ao Senhor, e a buscarei, em que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Coisa boa, irmãos, é congregar. Coisa boa é vir para a casa de Deus. Porque muitas das vezes a gente vem para o santuário, a gente está com o coração, só Deus sabe, entristecido, amargurado, como Ana estava. Mas aqui, irmãos, é um lugar de refrigério. Aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar onde Deus derrama o seu bálsamo e sara as nossas feridas. Aqui é o lugar onde a cura de Deus está em evidência, operando e trabalhando em favor do seu povo. Glória a Deus. Quando a gente lê ainda, eu vou terminar, o tempo está quase acabando. Glória a Deus. Quando a gente lê, irmãos, o Salmo 73, Asaf diz resumidamente: se eu não congregasse, eu já teria me desviado. Asaf começa a olhar a prosperidade do ímpio, começa a ver aquilo que o ímpio possui, aquilo que o ímpio tem, e ele começa a fazer uma comparação. Mas eu sirvo a Deus, né? Isso é, eu poderia também, conjecturando, ele talvez pensando, eu poderia ter isto também, poderia ser abençoado como este ímpio é. E este pensamento, irmãos, se tornou uma luta dentro do salmista Asaf. Mas até chegar no versículo 17 de Salmo 73, ele diz: até que eu adentrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Porque quando a gente entra no santuário de Deus, nós vamos entender o que Jesus quis dizer em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão escreve provérbio dizendo que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Deus tem uma bênção preparada para a sua igreja nesta noite, neste lugar. Quantos recebem a bênção de Deus aqui? Deus tem bênçãos recalcada, sacudida e transbordante para o teu povo. Os filhos de Corá, ao escrever o Salmo 84, eles vão dizer: olha, quão admiráveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Porque, irmãos, quando a gente entra na casa de Deus, nós conseguimos ver o trabalhar de Deus, o poder de Deus, a operação de Deus. E o nosso pensamento é mudado, é transformado, porque nós deixamos as coisas terrenas, materiais, e passamos a enxergar as coisas espirituais da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Em Isaías, para terminar, em Isaías capítulo 6, está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías vai descrever a base do trono de Deus e vai dizer: olha, o seu séquito enchia toda a casa, a glória do Senhor estava sobre o limiar do templo e uma fumaça sobre o lugar. O que mais que você viu, Isaías? Eu vi acima dele serafins que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam os rostos, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo,
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Porque quando a gente entra no templo, nós já passamos a ver a adoração. Aqui é um ambiente de adoração. Além do ambiente de adoração, é um ambiente, irmão, totalmente espiritual. Eles estão dizendo santo, santo. Vamos lá, 1, 2, 3 e santo, santo. Você pode dizer santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, no templo é lugar de adoração, mas no templo é lugar de reconhecimento de quem nós somos. Isaías diz: ai de mim que estou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas também no templo é lugar de perdão. A Bíblia diz que automaticamente um anjo voa, ele pega com um instrumento chamado tenaz, vai até o altar de Deus e pega uma brasa incandescente e toca nos lábios do profeta e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Na casa de Deus há adoração, na casa de Deus há reconhecimento, na casa de Deus há perdão para os nossos pecados. Globa sheba kevasuri Cora machanda, rouva serve, tori queima solva nai. Aleluia. Na casa de Deus tem perdão, meus irmãos. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe que tem dois tipos de pessoas no mundo, e eu termino agora porque o meu tempo acabou mesmo. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles tipos de pessoas que são amantes da igreja, ou são amantes de Jesus, gosta de Jesus, mas não gosta da igreja. E é impossível nós sermos igreja sem o dono da igreja. Quando João é arrebatado, irmãos, na ilha de Patmos, capítulo 1, versículo 10, 11, 12, lá de Apocalipse, a Bíblia diz que quando João é arrebatado no dia do Senhor, ele vai cair aos pés do Senhor como morto, e o Senhor fala com ele, sim ou não? Quando o Senhor fala com ele, ele vai dizer o seguinte: e virei-me para ver quem falava comigo. E João diz: e vi 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais ali tipifica a igreja. É a igreja. Porque, irmão, é impossível conhecer Jesus sem a igreja. O mundo conhece Jesus através da igreja. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho. A quem crer e for batizado será salvo. Então, aqueles que gostam de Cristo, lembra quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo de número 2, 3, capítulo 1, 2 e 3, ele diz: olha, muitos de vocês estão aí em divisão, dizendo: um eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outro eu sou de Cristo. Aí ele diz: quem é Paulo, quem é Cefas? Cefas nem Paulo não é nada, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então nós precisamos entender que para ter comunhão com a cabeça da igreja, que é Cristo, nós precisamos ter comunhão com o corpo de Cristo. Se a gente congrega, a gente é a igreja. Se a gente não congrega, a gente não é a igreja. Amém? Ou não amém? Glória a Deus. A igreja do Cordeiro. Oh, você pode erguer assim as suas mãos e dizer: Senhor, obrigado, porque eu tenho um lugar para congregar. Nós temos um lugar para congregar, meus irmãos. Amém. Observe ainda que Ana orou durante 24 anos para obter a sua resposta. José esperou 13 anos para obter a resposta da parte do Senhor. Abraão esperou 25 anos para Deus respondê-lo. Jesus esperou 30 anos para se manifestar. Com isso eu encerro esta mensagem dizendo a você, a todos os irmãos que estão aí, os internautas, eu não sei há quanto tempo você está esperando algo da parte de Deus. Talvez é 1 ano, é 2, é 3, é 5, é 10. Mas eu quero te dizer que Deus é fiel para responder. Eu quero te dizer que Deus é fiel para fazer acontecer na sua vida. Porque, irmãos, para Ana era impossível. Ana sendo perseguida,
mal compreendida pelo esposo, porque Eucana diz para ela: ó, minha filha, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Eucana, quando Ana está orando, tem a Ana por embriagada, e ela diz: olha, não veja a tua filha como filha de Belial, porque eu sou uma mulher amargurada de espírito, e eu estou derramando a minha vida, a minha súplica diante do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que agora vai entrar a bênção de Deus em evidência, porque quando a gente ora, a bênção de Deus, ela vem. Pode o impossível parecer, pode, irmão, parecer que não vai acontecer, mas vai chegar a resposta de Deus. Aí Eli, irmãos, Eli com a autoridade de Deus vai dizer: Ana, então vai em paz, e o Deus de Israel te conceda segundo a tua petição. E a Bíblia diz nos versículos seguintes: e voltaram pela manhã de madrugada, levantaram e comeram. Aí a Bíblia diz: e o seu semblante já não era mais triste, porque é impossível a gente entrar na casa de Deus e a gente continuar da mesma maneira. Quando a gente adentra aqui triste, Deus alegra o nosso coração. Quando a gente adentra aqui caído, Deus nos levanta. E a Bíblia diz que ela chega na sua casa, e Eucana conhece a Ana, e a Ana fica, ó, gestante. Oh glória, um milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Ei, Deus está dizendo: não pare de orar, porque o milagre vai acontecer. Vai acontecer o teu milagre. Observe que a Bíblia fala que Penina tinha filhos e filhas, sim ou não? Mas não fala os nomes dos filhos. Mas quando Ana gera e ela concebe, o seu milagre tem nome. O seu milagre tem nome. Deus está dizendo: o seu milagre tem nome. O seu milagre tem dia, tem data, tem hora, tem segundo marcado. E o teu milagre tem nome. O teu milagre se chama Samuel. O nome Samuel significa aquele que ouve, ou o ouvido de Deus. Porque Deus está ouvindo a nossa oração. Irmãos, e Samuel foi levantado para mudar a história de Israel. Eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos de uma forma rica e poderosamente. Guarde esta palavra no coração, em nome de Jesus.